Estou aqui com meu amigo Elias de Souza Freitas, um dos fundadores do Morran Nacional. Elias, me fala um pouco da sua história de meio século vivendo dentro do antigo asilo Colônia Aimorés, Sanatório Aimorés, Hospital Aimorés de Bauru. Como foi a sua chegada em Bauru, Elias? Jaime, minha chegada em Bauru foi muito interessante e muito emocionante, viu? Eu tenho o costume de dizer assim, era dia 18 de junho de 1966. Um trem rasgava a escuridão da noite no sertão paulista em direção ao interior. Eram 9 horas da noite quando o inspetor do trem tocou a campainha e disse: Estação de Aimorés, município de Bauru. E daquele trem desceu apenas um passageiro, eu. Avistei uma luzinha lá na escuridão da mata e me encaminhei para aquela luzinha lá. Aí eu ouvi uma voz que disse: senta nesse banco, que daqui a pouco o motorista vem buscar você para o leprosário. Aí a realidade foi dura, viu, Jaime? Uma escuridão que me envolvia, uma dor no meu coração, um sentimento de tristeza e de abandono. Pois tendo eu saído de São Paulo, trabalhando numa empresa, uma emissora de televisão, vivendo aquele mundo de glamour, de alegria, no meio dos artistas, trabalhei até como assistente do grande diretor de novela, Walter Mancini. Inclusive o filho dele hoje é um dos grandes diretores da Record, né? Produzindo essas grandes produções como Os 10 Mandamentos, José do Egito. E aí, de repente, chegou uma perua Kombi, encostou e disse: qual é o doente que vai lá para o leprosário? Aí o homem apontou para mim e disse: é esse aí. Aí ele falou: embarca aqui, meu filho. Aí eu embarquei na perua. Aí no caminho eu vim saber que o nome dele era Geraldo Ramos, em memória, pois já faleceu. Quando chegamos num arco, um estilo bem antigo, um estilo, a arquitetura meio romana, aí ele disse: aqui, meu filho, daqui para frente, esqueça tudo, porque aqui termina as esperanças. Elias, são marcas profundas que ficou na sua mente, na sua memória, na sua história, 50 anos depois? 50 anos depois, eu recordo-me disso como se fosse hoje. Você se emociona? Muito, 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 muito emocionado. Aí vim para o hospital, fui fazer a triagem, chamada triagem, para fazer todos os exames, né? Confirmação da endemia da doença da hanseníase, na época chamava-se lepra, né? E aí fui para a colônia. Todos os hospitais de hanseníase tinham suas colônias, porque como era um internamento permanente, talvez na época a ideia era que não tinha mais volta, então havia uma colônia com toda uma estrutura de uma cidade. Havia o prefeito, havia o delegado, então tinha o diretor, tinha uma caixa beneficente já na época. As atrações que tinham eram o campo de futebol, quadra de futebol, né? Para aqueles pacientes que vinham mais jovens. Tinha muita gente nova naquela época, né? Porque havia uma propaganda. Enganosa, Elias? Ah? Propaganda enganosa, não? Propaganda enganosa, uma propaganda nazista. Aí eles fotografavam aqueles pacientes jovens que viu, mostravam eles nas barras de ginástica, no campo de futebol, e diziam assim: se você souber que existe alguém com a lepra, denuncie, porque aqui ele vem para o paraíso. Só que atrás daquela demonstração... Era uma grade como essa por aqui, né? Por exemplo, uma grade nesse estilo, né, Elias? E muita dor e muito sofrimento, muita agonia. Vi pessoas se diluindo em vida, morrendo aos poucos, porque perdeu o vínculo com a família. Pessoas que lá fora eram filhos de famílias abastadas, né? Que viviam uma vida confortável e de repente, pelo golpe do destino, eram tirados dos seus lares e transformados em criminosos
pelo simples fato de que existia uma política que dizia, vamos erradicar a lepra. E como, de que forma se não havia tratamento? Então a única forma era então isolar da sociedade. Então se criaram os grandes hospitais de isolamento, com a estrutura quase policial, quase não, uma estrutura policial, porque aquele que fugia era buscado a laço, tinha um carro todo pintado de preto, escrito Departamento de Profilaxia da Lepra, que era o terror das pessoas que estavam com suspeita da lepra. Aí a partir de 1945 as coisas mudaram, né? Quando o doutor Lauro de Souza Lima, grande cientista, né? Missionário dos rancenianos, cientista, né? Da época sobre a hanseníase. Inclusive optou pelo celibato para poder se dedicar integralmente à pesquisa da hanseníase. E ele trouxe num de seus congressos fora do país aqui. Em Cuba, né? Havana, Cuba, né? Que ele esteve, né? Na Cuba, época. Mas Inglaterra e Estados Unidos. E de lá na mala ele comprou um lote de medicamento de sulfona e trouxe para cá, para o Brasil. Então, juntamente lá de Santo Anjo, ele em contato com o cientista que nós temos aqui em Bauru, tínhamos em Bauru, um dos mais eminentes cientistas de Bauru, aqui, doutor Vladimir Araújo Promola, também dedicou inteiramente a sua vida na pesquisa buscando a cura da hanseníase. E os dois, então, em comum acordo, começaram a estudar, a pesquisar, a examinar e foram descobrindo gradativamente a forma de minimizar as dores, as sequelas provocadas pela hanseníase. Enquanto isso, lá fora, nos Estados Unidos, Inglaterra, França, Cuba, procuravam medicação, pesquisavam remédios, pesquisavam coisas, vacinas, essas coisas todas, para tentar uma cura. A sulfona foi o princípio, a sulfona que nós chamamos de sulfona mãe, foi o princípio da cura da hanseníase. Mas só a partir de 1970, mais ou menos por aí, é que realmente foi criado o PQT. São associação de 5 dragas que realmente chegou-se à cura definitiva da hanseníase. Porque até 60 havia exames negativos, que davam 12 exames negativos, mas a pessoa teria que manter tomando medicação. Muitos deles abandonaram a medicação e voltavam reacionados. A hanseníase, a lepra, voltava com mais incidência, com mais força. Então o tratamento se tornava mais difícil, porque o bacilo se tornava autorresistente. Então a cura demorava muito mais. Então ali a gente viu como era difícil. Aqueles que voltavam reacionados, voltavam tristes, voltavam acabrunhados. Aí, dentro do próprio sanatório, fazia-se uma campanha contrária, dizia assim, isso não tem cura, esse remédio não cura. Mas, com a abnegação dos médicos, aqui em Bauru, doutor Vladimir Promola, Santo Anjo de Pirapitingui, doutor Lauro de Souza Lima, na busca do tratamento, em relação com os outros cientistas do mundo inteiro, trocando ideias, trocando informações, eles conseguiram chegar à cura definitiva da hanseníase. Então hoje o tratamento da hanseníase começa com diagnóstico precoce. É assim que começa hoje o tratamento da hanseníase. A hanseníase tem cura, é uma doença cujo tratamento é gratuito, faz-se através dos postos. Então, por isso que os hospitais entraram em decadência e alguns foram se transformando. E a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo foi criando, através de uma comissão que pesquisou a situação dos 5 hospitais do Estado de São Paulo. Agora só existem 4, porque Cocais, em Casa Branca, foi desativado. E foi definida a função de cada hospital. Por exemplo, Santo Anjo, Padre Bento é o Hospital Geral, que atende a Grande Guarulhos, 1.200.000 pessoas procuram aquele hospital. O Santo Anjo é o Hospital Geral, mas também mantém a sua colônia.
Pirapitingui ficou definido como hospital de retaguarda, para que as pessoas do estado de São Paulo fossem recolhidas lá. Quando eu assumi a presidência da Sociedade de Medicina Dr. Enéas de Carvalho aqui em Bauru, eu contestei isso. Achei que não era o correto. Como que eu vou mandar um paciente daqui de Bauru para morar lá no Pirapitingui, no município de Itu? Então fizemos um pedido, fizemos um documento, levamos ao presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na época, Dr. Pedro Tobias, né? Ele acolheu a gente muito bem. E na Assembleia Legislativa, naquele dia, tinha várias comissões de saúde reunidas. Nós fomos a terceira comissão a apresentar o nosso projeto. E graças a Deus o projeto foi aceito pela Secretaria de Saúde, através da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E aí houve uma resolução que passou a dizer: considere-se o Instituto Lauro de Souza Lima que deva acolher os pacientes que lá fizeram tratamento, os pacientes históricos que residiram no sanatório Aimorés. Então, hoje, o Instituto Lauro de Souza Lima, em cima disso aí, acolhe pessoas que estejam em situações difíceis lá fora. Não só pela situação financeira, mas pela situação física e social, com muitas sequelas, sem vínculo social com as pessoas. Elias, hoje nós somos membros do Morran Nacional. Você com meio século de história, 50 anos de história, e eu com 40 anos de história no Instituto Lauro de Souza Lima. Estamos felizes pelas conquistas, né, Elias? Sim, Jaime. Nós, através de todo esse tempo, nós fizemos grandes conquistas, né? Por exemplo... Restauramos peças, né? Reencontramos famílias, né, Elias? Reencontramos famílias, reencontramos amigos, famílias separadas, de doentes que vieram para tratamento, depois perderam o vínculo. No meu caso, eu mesmo fiquei 37 anos sem contato com a minha família, porque quando eu internei aqui, como eu disse anteriormente na minha fala na chegada, aqui terminava a esperança. Aí a gente vivenciou aqui praticamente 30 anos sem contato com a sociedade. Elias, isso então é um capítulo da história do seu livro que você está escrevendo? 50 Sim. anos de história? Elias de Souza Freitas, 50 anos de Lauro de Souza Lima. Pretendo terminar até o ano que vem esse livro, que conta as facetas acontecidas aqui dentro. São as histórias que não estão escritas nos livros da própria história, né, Elias? Não está escrito. São coisas que eu vivenciei e que eu vi de pessoas que estavam aqui há mais tempo. Histórias terríveis sobre o sofrimento das pessoas. Aqui era um sistema muito cruel, muito fechado. As pessoas eram presas. Quem fugia era preso. Alguns diretores diziam assim: joga a chave fora, que esse aí não vai sair mais. É rebelde, é um paciente rebelde. Elias, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo de me contar um pouco da sua história, que eu também não conhecia, apesar dos 40 anos de vivência. Obrigado em nome do Morran Nacional. Eu agradeço o seu tempo, o seu prazer de falar, a sua vivência e tudo aquilo que você viu, ouviu e assistiu. Muito obrigado, viu? De nada, Jaime. Obrigado a você pela oportunidade de eu poder externar as coisas que eu vivenciei durante esses 50 anos.